sua oportunidade para deixar a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou pedir que quem estiver na última fileira, saia daí, viu? E senta aqui atrás, porque essa caixa vai cair daí. Daqui eu estou vendo que o parafuso está quase soltando lá, ó. Então saiam daí de perto da caixa de som, por favor. E venham. Eu estou aqui, irmão, olho tudo, até um prego fora do lugar eu vejo. Ou afasta mais para cá, né? Não empurre não empurre, deixa aí. Vai ter que colocar um parafuso maior, tirar esse e colocar um maior. Viu? Não é? Ela vai daqui para... Jesus vai segurar ela. Vai segurar ela aí até terminar o culto. Isso foi eu que parafusei. O pastor parafusou essas três. Aí aqui eu parafusei. Não prestou. É isso que dá, mandou eu fazer as coisas, mas tá bom. Não, já apertei depois, Zetinho. Depois eu apertei, mas... É porque nesse dia eu acho que eu não estava com muita unção não, do parafuso não. Não, deixa ela aí. Eu acho que não cai não. Mas por medida de segurança, viu? Aí eu pedi para o pessoal sair daí. Tá certo? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Lucas, capítulo 16. Edivaldo prepara um louvor para o final. Aí combina com Bia aí. Com Bia, final, viu? Lucas, capítulo 16. E nós vamos ler vai ser uma leitura um pouquinho longa hoje. Vai ser do verso 10 até o 31, tá bom? Lucas, capítulo 16. O som tá bom, viu, Emerson, aqui em cima. Capítulo 16, verso 10. Todos encontraram? Eu estou usando, Netany, a versão KJA, viu? Lucas, capítulo 16, versículo 10. Todos encontraram? Quem não encontrou, não trouxe a Bíblia, acompanha aqui atrás no telão, por favor, tá? Diz assim a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as riquezas verdadeiras? E se não fostes fiéis naquilo que é de outra pessoa, quem dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de amar mais a um do que ao outro, e se apegará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, tá? A Deus e ao dinheiro, e a Mamon. 14. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviram todas essas coisas e começaram a zombar de Jesus. E ele lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem se esforça para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei de Deus. Todo aquele que repudia a mulher e casa com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Porque havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que foi colocado na porta cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A palavra seio aqui é lugar de descanso, para o descanso, lugar de descanso de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. No inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia a Lázaro para que possa molhar a pontinha do dedo na água, refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama.
Mas Abraão disse: filho, lembra que na vida tu recebeu os teus bens, e Lázaro de igual modo recebeu coisa ruim. Agora Lázaro é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que quem quiser passar daqui para aí não pode, nem tampouco de lá para cá. Então o rico morto disse: eu suplico ao Pai que tu envie-me à casa do meu pai lá na terra, porque tenho 5 irmãos vivos, para que eu dê um testemunho daqui, e eles não venham também para cá, para esse lugar de tormento. E disse Abraão: eles já têm os pregadores, já tem a palavra de Deus, Moisés e os profetas, que ouçam a eles. E disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependiam. E Jesus disse: se eles não ouvirem, não escutarem os pregadores e a palavra de Deus, também não serão convencidos, mesmo que um dos mortos viessem a ressuscitar. Diga graças a Deus. Coloca a mão assim no seu coração, diga: Senhor Jesus, o meu coração, a minha mente está preparado para ouvir a tua palavra. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos lá, Jesus ele acaba de contar aos discípulos uma mensagem muito profunda de quem possui bens, riquezas. E quando Jesus começa a explicar, lá no início, ele já começa a nos orientar a como é que a gente tem que fazer para saber usar os recursos para o bem do reino de Deus e para também ajudar as outras pessoas, porque as riquezas verdadeiras são confiadas àqueles que fazem o uso correto das riquezas temporais. O que é riqueza temporal? É tudo que a gente pode ter aqui na terra. E o que são as riquezas verdadeiras? São aquilo que você vai receber quando morrer lá no mundo espiritual. Então, a gente tem que ser fiel no uso do que pertence a Deus. A Bíblia diz que nós somos mordomos. O verso 12 diz que nos foi dado o que é de outra pessoa, que foi confiado a nós o que não é nosso, para que nós possamos administrar aquilo que nos foi dado pelo próprio Deus, para benefício daquilo que é dele. Então aqui na terra, uns Deus quis dar mais, outros Deus quis dar menos. Por que ele fez isso? Porque ele conhece o coração da gente. Eu estava até comentando com o Jairo: por que Deus não me dá a condição para eu ficar bem rico, que eu quero dar o dinheiro para todo mundo? Isso é eu dizendo agora. Outra coisa é quando o dinheiro estiver na minha mão. Que é muito bom a gente dizer que merece, mas só quem sabe quem a gente é Deus, porque Ele vê o futuro. Não, mas eu podia dizer: não, Senhor, mas não tem como eu me desviar. Quantos homens e mulheres de Deus que operavam na unção de Deus e hoje se desviaram? Então Deus ele tem o controle da história, e é por isso que Ele dá a cada um o suficiente para você conseguir administrar da forma certa. Então nós temos que ser fiéis, porque somos mordomos, servos de Deus aqui na terra, até nos bens materiais. Porque depois Jesus começa a dizer que a gente não pode servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a Deus e reter tudo, e não querer abrir a mão para ajudar outra pessoa, e não querer partir tendo condições e possibilidades com outra pessoa. Viver de forma egoísta e servir a Deus são duas coisas que não podem andar junto ao mesmo tempo. E olha como esse negócio de dinheiro, de viver, é complicado, porque a parábola termina dizendo que esse servo que recebeu muito, porque fez errado a sua administração do que recebeu de dinheiro de Deus, foi para o inferno. E Lázaro, que não recebeu nada,
virou mendigo, foi para o céu. Nós temos que entender que o nosso tempo aqui na terra é um tempo curto, comparado ao tempo da eternidade que você vai viver. Para você ter ideia, o apóstolo Pedro vai dizer que enquanto aqui na terra se passa 1000 anos, no céu se passou um dia. Se brincar, eu não chego nem aos 80, do jeito que eu estou indo aqui. A expectativa de vida está diminuindo. Então, um dia lá equivale a 1000 anos aqui. Por isso que você não pode, por isso que está cheio de exemplos na Bíblia. E a Bíblia dizendo assim, ó: não tenha inveja do que o teu irmão tem. Não tenha inveja do carro dele. Não tenha inveja da moto. Não tenha inveja da casa. Não tenha inveja do emprego. Por quê? Porque tudo, até os ímpios, tudo é Deus que dá. É Deus que permite ter. Agora, o que ele está fazendo com o que Deus deu? Vai ter que prestar conta depois. Está entendendo que não é para ter inveja? Porque enquanto você está tendo inveja de uma coisa que o outro tem, Deus está livrando você do inferno. Porque se o que é dele fosse teu, tu não estava aqui sentado hoje glorificando a Deus e dizendo que Jesus é bom. É por isso que Deus dá no tempo certo, na quantidade certa, do jeito certo, para que você depois, na eternidade, possa usufruir de todas as bênçãos que você recebeu aqui. Eu não sei se você sabe, mas foi criado uma cultura, né? A Igreja Católica colocou na mente das pessoas que o céu é um lugar todo branco, que a gente só vai estar lá, adorando, adorando, adorando. Mas quem foi que disse isso? A Bíblia relata que no céu haverá comida, no céu haverá casas, haverá ruas, meios de transporte. E a Bíblia diz que quem trabalhar mais no reino de Deus, quando chegar lá, vai receber mais recompensa. É claro que não dá para afirmar que o carro que tem lá é igual ao carro que tem aqui. Mas o que eu tenho certeza é que o que tem lá é muito melhor do que os que se fabricam aqui. Quando a Bíblia vai fazer um parâmetro entre as ruas que são feitas no céu e as ruas que são feitas na terra, a Bíblia diz assim: as da terra são pisadas pelos homens, mas as dos céus são mais valiosas do que ouro. Então o padrão de vida no céu é diferente. É parecido, mas é diferente. Então, a gente tem que analisar essa passagem que a gente acabou de ler. A gente tem que ver o que foi que os fariseus disseram. Aí Jesus começa a falar: uns servos que dá pouco, pouco receberá. Quem dá muito, muito receberá. E Jesus começa a explicar sobre a importância de, tendo condições, você abrir a mão para abençoar. Tanto o reino, como a igreja, como também alguém que o Espírito Santo mandar. Essa importância. Aí os fariseus, a Bíblia diz, verso 14, que os fariseus, quem são os fariseus? São os líderes religiosos daquela época, hoje se chama pastor e padre, lá se chamava fariseu e saduceu. E os fariseus, eles eram gananciosos, gostavam muito de viver bem, no luxo. E quando Jesus começou a falar sobre isso, começaram a zombar de Jesus. Começaram a dizer: você é um doido, sabe nem o que está dizendo? Negócio de que no céu vai ter isso? De que alguém vai para o inferno só porque não usou direito os recursos financeiros? Começaram a zombar de Jesus. Porque dinheiro é uma área que todo mundo gosta e que ninguém quer falar mal. Quem é que não gosta de dinheiro? A pessoa que não gosta de dinheiro, somente os doidos, que você bota na mão, ele rasga e joga no lixo. Mas Jesus, até sobre o dinheiro, Jesus também vai falar. Então veja, no versículo 15 ao versículo 18, Jesus confronta a zombaria dos fariseus em duas áreas. Porque a nossa tendência a avaliar a si mesmo é com base no que é externo. A gente não leva em consideração o que é espiritual mais. E evidências externas nem sempre revelam o caráter ou o relacionamento de uma pessoa com Deus. Como é que a gente avalia que alguém tem Deus? Se estiver bem,
se a família estiver bem, se as contas estiver bem, né? Se tiver dinheiro, aí a pessoa está bem. Era assim que os fariseus pensavam. Se você não estiver financeiramente bem, Deus não está com você. E Jesus veio falar justamente o contrário. Jesus disse: tem gente que está bem financeiramente, mas está mais perto do diabo do que o mendigo que vive na rua pedindo esmola. Porque condição financeira, você tem que entender isso, condição financeira não significa de que Deus não está com você. Você pode estar passando uma prova miserável, só comendo arroz, sem mistura. Mas se você estiver fazendo, tentando ali, na presença de Deus, você está com Deus. A Bíblia diz o quê? Melhor é bocado de pão seco. Irmão, pão seco é triste, não? É duro, você bate assim, ó, vai estar batendo no coco. Mas Jesus disse, melhor é comer um pão seco do que ter a mesa farta, cheia de briga. Não é? Melhor comer um pão seco. Então, observe que Jesus alerta para a questão dos bens financeiros. Porque os fariseus consideravam o rico que Jesus contava na história como alguém que Deus se agradava. E Lázaro como pecador. Os fariseus dizem assim, o rico, esse daí tem Deus demais na vida dele. E Lázaro, ali, ó, aquilo é castigo. É castigo que ele está levando. E quando Jesus começou a explicar quem é quem, eles tiveram uma surpresa. Tiveram uma surpresa. É por isso que é importante lembrar. Lázaro não estava no paraíso porque era pobre. Mas era o fato de como Abraão ter crido em Deus e se considerado justo. Era mendigando, mas a Bíblia não diz que Lázaro fazia qualquer coisa de errado. Pelo contrário, a única coisa que Lázaro fazia era pedir a comida que caía da mesa no chão. Lázaro pedia para o rico, deixa eu comer, pelo menos o que está ali no chão. Me dá a comida que os teus cachorros comem. Mas foi para o céu. Lázaro foi para o céu. O homem rico, ele não estava no inferno, não era nem porque era rico, mas era porque era injusto. Não soube administrar o que Deus botou na mão dele. Era alguém que não ajudava ninguém. Era alguém que vivia para luxar a si mesmo. Não compartilhava da oportunidade que ele tinha de ter uma condição melhor e ajudar outras pessoas. E a Bíblia diz o quê? Os dois morreram. Repita comigo, os dois morreram. Quando Lázaro morre, Lázaro é um mendigo, a Bíblia diz que os anjos vieram, pegaram a alma dele e levaram para o paraíso, que Jesus chama de seio de Abraão. Levaram para um lugar de descanso. Só que quando naquela época, quando os mendigos morriam, o povo pegava o corpo e jogava, era num lugar chamado Guiena. Era tipo um lixão, que eles ficavam botando fogo. Aí ela jogava tudo que não presta, inclusive o corpo de quem mendigava. Pegava e jogava lá dentro. Mas os anjos vieram buscar a alma de Lázaro. Os anjos vieram escoltar ele até a presença de Deus, até ao pai Abraão, representado aqui. Então, depois o homem diz que o homem rico morre e teve um grande funeral. Coisa mais linda do mundo, caixão maravilhoso. Dá até vontade de morrer você ver o caixão daquele homem. Mas a alma dele foi... A Bíblia não diz... Vamos fazer um raciocínio. A Bíblia não diz quem foi que foi buscar a alma desse homem. Mas se alguém tem que buscar, né? Porque a gente não sabe onde é o caminho do... né? Se os anjos foram buscar a alma de quem foi para o céu, quem é que foi buscar a alma do homem que foi para o inferno? Sozinho que ele não foi. Então, muito provavelmente, os demônios foram lá, pegaram a alma daquele homem que foi morto, que morreu, e foi para o inferno. Então, embora os dois homens tenham morrido, a morte só afetou o corpo. Compreende isso? A alma permaneceu viva
para entrar nos outros mundos que eles receberam como recompensa quando estavam vivos. Então, o inferno, ele é dividido, o Hades, né? Ele é dividido em duas partes. O lado esquerdo é o inferno, é para onde vão os que são condenados. Aí a Bíblia diz que no meio tem um abismo. O que é abismo? É o tipo de buraco que você não vê o fundo. Você olhar para um cacimbão, que você não vê a água, ele é tão fundo que vai escurecendo e tu não vê nem a água. Pronto, se chama abismo. Então, no meio do Hades, do mundo dos mortos, tem o inferno. O povo vai para lá queimar um bocado. Aí tem o abismo no meio. E tem do lado de cá um paraíso. O paraíso. O seio de Abraão, o lugar de descanso. Então, um foi para cá, para a direita, e o que foi condenado foi para a esquerda, porque Jesus disse, né? Aos que são salvos, para a minha direita, benditos do meu Pai, e aos que são condenados, para a esquerda, para o lugar de tormento. Então é assim que é dividido atualmente o inferno. Depois, quando a igreja for arrebatada, que Jesus voltar e julgar o mundo, o inferno vai mudar totalmente de lugar, vai ficar pior do que já é. Então essa altura, são 8h40, já tem gente descansando no paraíso. Jesus disse ao homem que estava na cruz, o homem disse, se tu és mesmo filho de Deus, deixa eu ir contigo para onde o Senhor vai quando morrer. Jesus disse, pois bem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quem morreu em Cristo, quem através das suas obras demonstrou essa fé, paraíso. Mas também, essa altura, tem gente queimando no inferno. Tem gente sofrendo no inferno, porque não deu ouvidos à voz de Deus, porque não fez o que é bom, porque não se arrependeu dos pecados, porque tendo a chance, não quis. Amanhã eu vou, e não deu tempo. Infelizmente, para muita gente, não deu tempo. Então, o que a gente aprende? Porque estavam os dois lá no inferno. Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro estava tão descansado que nem falava. Estava lá. E o rico? O que o rico vai dizer? Pai, Abraão, que era quem controlava o mundo dos mortos, deixa com que Lázaro molhe a pontinha, só a pontinha do dedo e bota na minha língua para me refrescar, porque eu estou queimando. O que Jesus disse? Não. Aqui no paraíso, para sair daqui e ir para aí, olha o buraco. Olha o buraco aí no meio. É impossível quem está aqui passar para aí, e quem está aí passar para cá. Aí o que foi para o inferno disse, então, deixa eu voltar lá no mundo dos vivos, porque eu tenho 5 irmãos, e deixa eu dizer a eles que mudem de vida, para que não venham para onde eu estou agora. Aí o que Jesus disse? Também não. Não é permitido que alguém que esteja morto apareça na terra para falar com quem está vivo. Se eles não quiserem vir para cá como vocês, escutem os meus pregadores e a minha palavra. Talvez você esteja se perguntando, e então quem é aquela pessoa que morreu e apareceu para mim? Só não era ela. Existe um tipo de demônio que imita, ele não tem rosto, não tem cor e não tem voz, ele imita. São demônios que imitam pessoas que já morreu e aparecem para conversar com você. Deus proíbe o diálogo com mortos. Por quê? Porque não é morto, não foi quem morreu, não pode vir. Jesus disse, não é permitido, a porta é fechada, não é permitido quem morreu vir aqui. São os demônios que ficam fingindo, ele tem a voz da pessoa, ele se aparece como se fosse a pessoa. Ai, mas só ele sabia. Claro, o demônio é um ser espiritual, ele sabe de tudo, ele conhece
Ele está ali olhando tudo que está acontecendo. Então, o que o rico poderia dizer se ele pudesse voltar no mundo dos vivos? Primeira coisa, repita comigo. Ele diria, mais alto, diga, ele diria, eu estava errado. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu colocaria assim: se os mortos pudessem falar, o que o rico diria? Eu estava errado. Por que é tão difícil, né? A gente sentar e dizer assim: realmente, o que a palavra de Deus está dizendo está certo, eu estou errado. A falta de reconhecimento do erro pode te levar para o inferno. Ele diria: eu estava errado. Estava errado sobre o que realmente importa na vida, sobre a quem as minhas riquezas realmente pertenciam e como eu escolhi usá-las, sobre o meu relacionamento com Deus, porque aceitei qualquer coisa, menos a verdade de Deus. Eu estava errado sobre a quem eu ajudava, a quem eu estendia a mão, porque Lázaro me pediu e eu neguei o que estava caindo no chão. Segundo, se os mortos pudessem falar, eles diziam: não queira vir para cá. Ele disse: deixa eu avisar aos meus irmãos, deixa eu avisar ao meu pai. E Jesus disse: não. Se eles não quiserem vir, tem que escutar o que está na palavra. Não queira vir para cá, porque no inferno o seu grito de misericórdia não será ouvido. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que ele disse que o céu só é céu porque Deus está lá com todo o seu amor, e o inferno só é inferno porque Deus está lá com toda a sua ira. Lembra dos demônios que controlavam a cidade de Gadara, quando Jesus pisou o pé lá, que disse assim: vou mandar vocês para o inferno. Os demônios disseram o quê? Não, Senhor, não manda a gente para o inferno não. E eram demônios poderosos. Nem os demônios querem ir para o inferno. Essa ideia de que no inferno quem manda é o diabo, isso é tudo conversa que inventaram por aí, porque nem os demônios querem ir para o inferno. Para você ter ideia, a Bíblia diz que Satanás não está no inferno não, ele está na terra, passeando, buscando alguma coisa para fazer. Ele está na terra. Não queira ir para lá, porque os seus apetites continuarão, mas nunca serão satisfeitos. No inferno, o seu destino está selado, decretado, não tem mais volta. Lá você vai se lembrar de tudo que tinha na terra, mas não vai poder fazer nada. E aonde lá você vai clamar pelos que estão vivos, que você ama, mas o teu clamor não será escutado por ninguém. Se o morto pudesse falar o que ele dizia: creiam na palavra de Deus, aceitem a Jesus enquanto há tempo estão vivos. Era isso que eles iam dizer para você. Alguém que já morreu da tua família, teu pai, tua mãe, tua irmã, alguém que você amava que morreu, se pudesse voltar, era isso que eles iam mandar você fazer. Creia na palavra, aceita Jesus. O homem rico tinha certeza de que se Lázaro pudesse voltar dos mortos, os 5 irmãos iam acreditar nele. Só que o que Jesus disse, na representação do pai Abraão, ele respondeu que aqueles que não crerem na palavra de Deus, não vai crer em milagre nenhum. Se Jesus disse, é verdade. E essa mensagem aqui foi numa visita que eu fui com o Jairo, lá em João Pessoa. Eu ia para a faculdade e eu disse: pastor, eu estou sentindo de não ir hoje não. Se eu tenho alguma coisa para fazer, ele disse que ele mora lá, né? Vou para uma visita, eu vou também. Cheguei na casa da mulher, a mulher estava numa depressão profunda. O pastor disse: quem vai deixar a palavra é tu hoje. Eu digo: não diga isso não. Pronto, deixei a palavra. E quando começou a oração, eu fiquei ali intercedendo, porque foi o pastor que foi orar. E eu me perguntei: Deus, por que o Senhor
que ela era crente, aí se desviou, entrou numa depressão e estava dizendo a gente que não tinha mais fé em Deus. Eu disse, por que o senhor não manda um anjo aparecer na frente dela, com uma espada, porque as espadas do anjo queima, encosta pelo menos a ponta da espada no dedo dela para ela saber que é verdade. Aí Jesus me lembrou desse texto. Jesus disse assim para o rico: ainda que um morto ressuscite, eles não crerão. Quem não crê na palavra de Deus, não crê em mais nada. Talvez você diga assim: Senhor, se o Senhor permitisse uma doença acontecer em fulana, para se ligar, ela ia acreditar. Se ela fosse, Deus já tinha mudado. Senhor, se o Senhor fechasse a porta para o irmão não trabalhar, ele vinha todo dia para o culto. Vinha não. Senhor, se o Senhor desse um sonho dele amarrado no inferno, o diabo catucando ele vinha para a igreja. Jesus disse: quem não crê na palavra, ainda que um milagre como uma ressurreição de mortos acontecesse, a pessoa também não acreditaria. É por isso que nós que estamos na igreja tem que deixar Deus trabalhar. A gente fica querendo ensinar como é que Deus vai fazer. Dá tempo que Deus sabe como é que trabalha. Deus sabe como é que vai trazer para a igreja. Deus sabe quando é que vai acontecer a conversão. Deus sabe quando vai entregar a vida para Jesus. Não é do jeito que você está pensando. Jesus sabe trabalhar. Não é milagre que ela precisa para se converter, não. É falta de fé. Então, um exemplo disso é que a Bíblia vai dizer que Jesus realizou muitos milagres e tinha uma cidade inteira que não acreditava. Era incrédula. Tá, pastor, e se os mortos pudessem falar, o que mais que ele dizia? Sabe o que ele dizia? Os crentes oram e trabalham pela salvação das pessoas perdidas. Eles diziam: ore sempre que você puder. Talvez, se Deus permitisse que de modo sobrenatural nós pudéssemos ouvir os gritos de quem foi para o inferno, talvez vocês escutassem alguém dizendo assim, uma multidão de gente, porque a Bíblia diz que a porta para ir para o céu é bem pequenininha e o caminho é apertado e é pouca gente que passa nela, mas para ir para o inferno é muita gente. Talvez você escutaria alguém dizendo assim: por favor, procurem, orem, testemunhem para os filhos, pregue para minha mãe, alguém que já morreu, pregue para os meus irmãos que estão aí vivos, prega para o meu pai, prega para a família, por favor, avisem a eles para que não venham para esse lugar, ofereçam essa salvação, peça para eles aceitarem Jesus, digam para eles que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas que pena que os mortos não podem falar. Talvez, se Deus permitisse alguém do inferno pregar aqui hoje, ressuscitar e pregar aqui hoje, você iria se impressionar com a mensagem. E eu concluo agora. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você conquista o mundo, perde a salvação, perde a alma. A escolha é feita na terra, é agora, é enquanto está vivo. É aqui que você vai decidir para onde você vai quando morrer. É você quem vai escolher para onde você vai. A sepultura não pode fazer milagres. É por isso que a gente não ora por quem morreu, porque não tem mais o que se fazer. O destino já foi selado. Quem morreu, morreu, acabou, e ele vai viver o que ele escolheu quando estava vivo. No futuro, a personalidade continua sentindo, conhecendo, vendo, raciocinando, lembrando, mas em tormentos.
O céu e o inferno são realidades, e o nosso destino eterno depende não de riqueza ou de pobreza, mas de como você usa o que Deus te deu e de como você aceita como Salvador na sua vida, através de Jesus Cristo, que foi profetizado por Moisés, pelos profetas como Salvador do mundo. Quem morreu sem ter a oportunidade de aceitar Jesus, talvez muitos aqui tenham um pai e uma mãe que morreu e nunca foi um crente lá pregar, orar e perguntar: para onde ele vai? Não sei. Haverá um julgamento específico para eles. Haverá um julgamento específico. Se no geral eles não forem pessoas más, ruins, morreram sem ouvir o Evangelho, eles serão julgados muito provavelmente pelas suas obras. Mas vocês aqui, que têm a oportunidade de ouvir, que para entrar no céu, tendo conhecimento da palavra, só entra, primeiro, se entregar a vida para Jesus, e segundo, se deixar aquilo que é errado, não tem outro caminho. Eu sei que hoje é culto de ação de graça. Eu ia pregar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo me recordou da experiência que eu tive lá em João Pessoa. E eu quero dizer para você, como vai a tua vida? Sabe por que a Bíblia diz assim, ó: nunca é para murmurar, em tudo dai graças. Porque até o que é ruim, o que hoje está acontecendo de ruim na tua vida, é o melhor que Deus permitiu que acontecesse para você. Senhor, por que cortaram a minha água? Por que cortaram minha aposentadoria? Tu sabe o que ia acontecer amanhã, sabe? Jesus disse, Paulo disse, através do Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o teu bem. O que está acontecendo de ruim hoje na tua vida é o melhor que Deus deixou acontecer, para que no corpo você sofra aqui na terra, mas a tua alma seja guardada do inferno, e se você morrer, os anjos virem buscar a tua alma. É por isso que também tem sentido sofrimento. Tem sofrimento que Deus permite para você poder estar na terra, mas estar salvo. Ontem eu estava conversando com um menino. Quantas pessoas aqui não passou de morrer por causa de um passo? Rivaldo, se eu tivesse dado um passo, a moto tinha passado por cima de mim. Se a moto tivesse um pouquinho mais ligeiro, eu tinha morrido. Então não reclame quando o seu carro quebrar, quando o pneu da moto furar. Você não sabe por que Deus deixou. Na vida dos ímpios aí, eles vivem como quer. Mas quem está com Deus, Deus tem o controle de todas as tuas circunstâncias. É por isso que você tem que agradecer. Talvez alguém aqui esteja igual a esse rico, com um problema financeiro grande, uma prova, sabe nem se vai comer amanhã. Eu perguntar uma coisa para você: se caísse na tua conta amanhã R$1 milhão de graça para você fazer o que você quer, seria bom ou ruim? Responda. Bom ou ruim? Seria bom. Ia resolver uns problemas? Ia ou não ia? Pastor, eu recebo. Iria receber ou não ia? E se caísse 10 milhões na tua conta amanhã? Pergunta aí para essa pessoa: se caísse 10 milhões, tu ia ficar feliz ou não ia? Ia ou não ia ficar feliz? E se caísse 50 milhões para tu fazer o que tu quiser? Tu ia agradecer ou não ia? Ia ou não ia, crente? Mas se Deus dissesse assim: eu te dou 50 milhões hoje, durante 24 horas,
mas amanhã você não acorda mais. Quem queria? Levanta a mão. Quem queria? Ah, quer dizer que acordar vale mais do que 50 milhões. Vale, né? Por que tu acordou e já acordou reclamando das coisas? Dá conta que não pagou, que não sei o quê. Tu tem aí com você muito mais do que 50 milhões. E está reclamando, dizendo que é pobre? Pobre é o diabo que não tem nada o que oferecer. Pergunte a quem está vivo se ele vende o coração dele. Pelo preço que o mundo puder pagar, que ele disse que não vende. Por que você esquenta a cabeça por causa de 50, 100, 200, 1.000, 3.000, 5.000 reais? O que é 5.000 reais comparado a se acordar? Então nós temos que ter a consciência de que o que nós temos hoje é uma oportunidade que vale muito mais do que qualquer pessoa tenha em riquezas ajuntado por aí. E como é culto de ação de graças, eu quero dizer para você: dê graças a Deus, porque você tem o que muita gente queria e não tem mais a oportunidade de ter. Você acordou e chegou aqui. Se chegasse uma pessoa e dissesse assim: eu dou 1 milhão nas tuas duas pernas, quem vendia? Levanta a mão. Nas duas perninhas, quem vendia? Maga, gorda, não tanto faz. Quem vendia? Ninguém vendia. Agora reclama. Se é para sair de casa, para ir na rua no mercado, reclama porque está a pé. Tuas duas pernas, abençoado, vale mais do que o supermercado. Dá graças a Deus quando levantar e andar dentro de casa. Quem aqui tem problema de visão? Problema de visão, levanta-se a mão. Problema de visão. Sandro não vê de um olho. Sandro não vê de um olho. Quem aqui quer vender um olho? Ele está disposto a pagar. Quem quer vender um? Só um. 1 milhão de reais um olho. Irmão, tu tem dois, vende um, fica rico e fica com outro. Mas nem isso você quer vender. A gente não quer vender um dedo, que é para não ficar com a mão feia. Por isso que Jesus disse: em tudo dai graças. Em tudo agradeça. Levantou de manhã, me acorda, uma vez eu estava em casa, me acorda aqui que eu não levanto, que a coluna travou. Mas graças a Deus, com coluna travada ou destravada, eu me levantei. É, pastor, porque eu tinha muita condição, e agora eu não tenho mais, eu perdi um monte de coisa, o dinheiro que eu tenho só dá para eu comer. Em tudo dai graças. Imagina se tu morre naquela época e vai para o inferno, não é pior? Em tudo dai graças. Fica de pé nessa noite. 7 trombetas que é para combinar com a pregação. Bate nesse irmão que está do seu lado e diga assim: valoriza o que Deus te deu, que vale muito mais do que o dinheiro pode comprar. Eu moro de aluguel. Se não pagar já sabe, né? Todo mês. Eu moro de aluguel. Eu vinha, foi com quem que eu vinha? Eu não sei com quem eu vinha na moto. Eu ia atropelando um velho bem aqui, na esquina de Juca. O coitado, não, eu digo velho, mas não era velho não. Ele deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos, é porque ele tá aquele negócio do lado se segurando, atravessando a rua. Eu não vejo de longe, mas não atropelei não. Depois eu fiquei sabendo que aquele homem era o dono de uma casa bem chique daqui de Mari. Que eu já passei umas 50 vezes na frente da casa desse rapaz. Se Deus me desse uma casa dessa, eu ia fazer um culto de ação de graça para durar o mês todinho. Ele ia começar no dia 1º e só terminava no dia 31. Aí sabe o que Deus me disse? Ele tem a casa, mas não tem a saúde que tu tem. Sabe como é que Deus me perguntou? Quer trocar a casa dele pelas tuas pernas? Eu digo: quero não, pode ficar com a casa. Eu não atrasei o aluguel até hoje.
Deus me fez essa pergunta: quer trocar as pernas pela casa? Porque ele andava segurando um negócio aqui, ó, se arrastando. Eu disse: não. Tu está entendendo que eles têm riqueza, mas não tem o que você tem? Você está aí, ó. Cadê os velhos da igreja? Os velhos, acima de 50 anos, levanta assim a mão. Acima de 50, levanta. Olha um aqui, outro aqui, outro aqui. Eu tô já chegando lá. Misericórdia. Tá tudinho aqui, ó, andando. Pode estar cheio de problema, né? Um tem diabetes, o outro tem problema no coração, o outro não tem nada, o outro tem... Mas está aqui, de pé, levanta a mão, pula, vem para o culto, caminha, vai para a padaria. Isso vale muito mais do que o dinheiro de Silvio Santos. Então agradeça pelo que Deus te deu. Não foi o diabo que deu, não, foi Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é aproveitável, tudo que é bonito, tudo que é belo, vem do alto para a sua vida. Mas eu não posso terminar sem perguntar se tem alguém nessa noite que quer dar um passo de fé. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém nessa noite? Olha, já tem um aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer dar um passo de fé? Cadê Jairo? Chega aqui no altar, Jairo. Agarra esse bombado, viu? Pede a ele aqui um pouquinho de músculo emprestado. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Quer dar um passo de fé hoje? Não tem? Nós vamos orar pela vida dele. Amém? Tu que vai orar. Amém? Coloca as mãos para cá. Querido Deus e amado Pai, queremos te apresentar esta alma, meu Pai, que se rendeu hoje, meu Pai. Nós queremos declarar, meu Pai, que todo o laço do inferno, meu Pai, toda seta, meu Pai, toda investida de Satanás contra a vida deste homem, meu Pai, contra esta alma, meu Pai, venha cair agora por terra, meu Pai. O céu agora está em festa. O céu agora saiu vitorioso por ganhar esta alma. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Pai, dá o direcionamento, meu Pai. Mostra o caminho, meu Pai. Mostra o caminho que ele possa seguir, o caminho certo, meu Pai. Oh, meu Pai, Espírito Santo, convence ele do pecado, convence ele do juízo, Espírito Santo. Dá o direcionamento que ele precisa, dá o livramento que ele precisa. É assim que nós oramos e te apresentemos a vida dele. Vocês dizem? Amém. Aplauda o nome do Senhor pela vida dele. Que Deus possa escrever o teu nome no livro da vida. Aplauda mais forte. Fica de pé, pode baixar aqui. Olha, se morrer hoje, vai para o céu. Todo desmantelo que você fez, que hora é? 9h10. Dos desmantelos de 9h09 para trás, já era, foi apagado. Agora é daqui para frente que vai começar a ser anotado. Olha para esse crente e diga assim para ele: a proposta dos 50 milhões está de pé. Vai querer? Sabe quem é que faz isso? Quem faz pacto. Quem faz pacto com o diabo vem e diz assim: eu te dou esse valor. Agora, tal dia, eu venho te buscar. Está entendendo que você vale muito mais do que 50 milhões? Pode tocar, meu filho. Essa música vai falar do fim dos tempos, né? A gente vai louvar para terminar. Quando terminar, o povo vai sentar ou vai pegar o lanche aí na porta? Vai pegar na porta, né? Canta. Uma mistura de sangue com fogo, essa parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu. Quando o anjo, um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu
cairá, destruindo a fonte das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, ó o tom, breve Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, as portas do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 milhões do inferno anjos virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando por fim o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá vozes dos céus que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui eu não vou ficar. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Preciso andar pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Pai, leva o teu povo pra casa, Senhor. Leva o teu povo em segurança, guardados da mão, guardados de todo o mal. Pode acender as lâmpadas. Que o teu povo possa chegar em casa, Senhor, e amanhã acordar e ter mais uma oportunidade de se decidir, de estar na tua casa, de estar na tua presença, Pai. É assim que nós te oramos para encerrar, em nome de Jesus. E você diz: coxa com as mãos. Segura aí bem baixinho, esquecendo. Estamos se mudando, né? Estamos se mudando. Dia 1º de novembro, os cultos já começam no novo prédio. Esse prédio aqui tem capacidade para 200 pessoas. Deve ter aí 120 cadeiras. Então esse prédio, ele tem capacidade. Lá tem capacidade para 700 pessoas. O outro prédio que a gente vai se mudar. Tá bom? Já fechei o contrato de 4 anos lá. 4 anos no outro prédio. Então vai ser bênção de Deus. O congresso ainda vai ser aqui, porque o congresso é em outubro, tá? Os cultos só começam lá em novembro, 1º de novembro. Eu acho que antes disso, mas eu não vou garantir, né? Eu acho que antes disso a gente já vai estar lá, antes disso, não é? Aonde que fica, pastor? No centro da cidade.
próximo da Energisa. Da Energisa dá para você ver. Mas não se preocupa não. Faltando algumas semanas para a inauguração de lá, nós vamos avisar em todos os canais, vamos botar carro de som, vamos colocar a localização com foto, com vídeo na rede social, nos grupos, para você não perder. Amém? Amém? Coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau, cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor. Vai lá fora, tem uma sopa, tem um lanche para você, é de graça. Tchau, até semana que vem. Jovens e juventude, fica, come e fica.